Muito antes dos portões do palácio se abrirem, Meghan Markle vivia uma vida bem diferente. Ela não acordava com manchetes sobre a realeza ou flashes de câmeras. Sua história começou nas ruas tranquilas e operárias de Chicago. Começou com um homem chamado Joe Giuliano, seu primeiro marido. Esse detalhe específico foi praticamente apagado da história pública. O mundo a conhece hoje como duquesa e estrela internacional. As pessoas veem as tiaras brilhantes, os tabloides e os títulos prestigiosos. Mas existe um outro capítulo oculto sobre o qual ela nunca falou publicamente. Pouquíssimas pessoas sequer sabiam da existência dessa era tranquila de sua vida. Ela não começou com riquezas exorbitantes ou tapetes vermelhos reluzentes. Tudo começou com um homem despretensioso que levava uma vida muito simples. Joe Giuliano não era rico famoso ou particularmente poderoso na sociedade. Naquela época, o relacionamento deles parecia totalmente inocente e perfeitamente normal. Eram apenas dois jovens apaixonados envolvidos nas possibilidades do dia a dia. Mas por trás desse começo perfeito, algo muito mais sombrio se desenvolvia lentamente. Pessoas próximas à família de Joe notaram uma mudança sutil no comportamento dela. O charme natural de Meghan parecia esconder um lado muito mais ambicioso. Ela tinha um profundo fascínio pela imagem pública e pela influência pessoal. Possuía uma determinação silenciosa e feroz para ascender muito mais na vida. Essa ambição implacável logo começou a preocupar as pessoas ao seu redor. A família Giuliano era muito conhecida em seu tranquilo bairro de Chicago. Eram muito respeitados por seus valores tradicionais e natureza protetora. Formavam uma orgulhosa família italo-americana, com raízes profundas e inabaláveis. Os domingos sempre significavam um grande jantar à mesa da nona. As sextas-feiras eram dedicadas a orações silenciosas antes de compartilhar uma refeição em família. Os problemas familiares eram resolvidos, em particular, nunca divulgados ou expostos para estranhos. Eles acreditavam em lealdade e silêncio absoluto, em manter uma reputação familiar sagrada. Viviam pela honra pessoal, não pela aprovação passageira do mundo. Quando Joe apresentou Meghan a eles pela primeira vez, eles a acolheram calorosamente. Viram uma jovem brilhante com sonhos incrivelmente grandes e ambiciosos. Ela falou com entusiasmo sobre suas audições para a atuação em Los Angeles. Discorreu incessantemente sobre a escrita networking e sua necessidade de ser vista. Inicialmente, a família Giuliano achou sua grande ambição bastante revigorante. Era muito diferente do estilo de vida deles, mas parecia empolgante. Contudo, essa admiração inicial da família não durou muito. Lentamente, uma profunda sensação de desconforto começou a se instalar na casa. Não era exatamente o que Meghan dizia, mas sim como ela dizia. Cada frase que ela pronunciava parecia um pouco artificial e perfeita demais. Cada sorriso que ela oferecia parecia um pouco polido demais e ensaiado demais. Um amigo da família comentou que ela conseguia fazer você acreditar em absolutamente qualquer coisa. A família começou a notar estranhas inconsistências em suas histórias pessoais. Pequenos detalhes sobre seu passado simplesmente não coincidiam com a realidade. Pequenos fatos históricos mudavam e sua cronologia se recusava a bater. A mãe de Joe ficou extremamente desconfiada durante uma conversa familiar específica. Meghan mencionou casualmente ter terminado um determinado curso em 1994. Os registros públicos e sua idade conhecida sugeriam uma cronologia completamente diferente. As estranhas contradições continuaram a se acumular nos meses seguintes. Algumas pessoas próximas à família fizeram uma afirmação muito ousada e chocante. Elas suspeitavam que Meghan pudesse ser mais velha do que admitia publicamente. Acreditavam que ela possivelmente teria nascido no final da década de 1970. Se isso fosse verdade, mudaria toda a dinâmica do relacionamento deles. Significava que ela já era alguém extremamente habilidosa em moldar sua imagem. Para a família Giuliano, essa constatação arrepiante mudou absolutamente tudo. Apesar das crescentes suspeitas, o casamento de fato aconteceu. Foi uma cerimônia discreta, quase secreta, realizada longe de Chicago. Segundo relatos, eles se casaram em uma pequena capela pouco iluminada em Las Vegas. Não foram divulgadas fotos oficiais à imprensa ou ao público, nenhum anúncio formal foi enviado aos amigos ou familiares.
Nenhum registro público do evento foi disponibilizado de forma acessível. O casamento terminou completamente antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que havia começado. Em poucos meses, os documentos do pedido de anulação foram formalmente protocolados. Imediatamente foram lacrados pelo tribunal e mantidos em sigilo. Era como se todo o relacionamento tivesse sido completamente apagado. Depois disso, Joe se afastou dos holofotes de forma completa e discreta. Sua família se recusou terminantemente a falar com qualquer pessoa sobre o breve casamento. Eles optaram pelo silêncio permanente em vez de se envolverem em especulações baratas de tabloides. Mas à medida que a fama de Meghan começou a crescer, os antigos rumores ressurgiram. As pessoas se perguntavam por que aquele capítulo específico havia sido enterrado de forma tão completa e impecável. O que poderia levar alguém a querer apagar para sempre um casamento inteiro? Será que ela já estava planejando cuidadosamente seu futuro em um palco global gigantesco? O afastamento entre Meghan e a família começou de forma muito discreta. Visitas curtas e educadas a Chicago foram rapidamente substituídas por longas estadias na Califórnia. Telefonemas da mãe preocupada de Joe frequentemente ficavam sem resposta. A desculpa gentil era sempre a mesma. Meghan estava simplesmente ocupada demais trabalhando. Ela estava construindo uma vida que não se encaixava nas tradições tranquilas da família. O pai de Joe era um homem profundamente enraizado em sua fé tradicional. Segundo relatos, ele se sentou com ela e tentou conversar, tentando convencê-la do contrário. Disse que um casamento verdadeiro nunca se constrói em tapetes vermelhos, mas sim em dias tranquilos, trabalho em equipe e profunda confiança. Meghan simplesmente enxergava o mundo por uma perspectiva completamente diferente. Ela queria ser conhecida, celebrada e lembrada para sempre pelas massas. Em sua mente, a vida tranquila de Joe simplesmente não se encaixava nesse grande cenário. Conversas animadas aos poucos se transformaram em silêncios pesados e desconfortáveis à mesa de jantar. Visitas familiares amigáveis degeneraram em momentos de tensão palpável e silenciosa. Aos olhos da família, ela havia se tornado uma visitante temporária. Em meados da década de 1990, um novo e enorme segredo entrou na casa. Sussurros se espalharam pelos tranquilos bairros de Chicago como uma brisa fria de inverno. Quando surgiram os primeiros rumores de que Meghan estava grávida, tudo mudou. Segundo pessoas próximas, a família não houve nenhum confronto dramático. Foi apenas uma decisão silenciosa e extremamente difícil, tomada em torno de uma mesa de jantar. Os Giulianos estavam determinados a evitar qualquer tipo de escândalo público. Optaram por lidar com a delicada situação de forma privada. Meghan foi informada de que poderia seguir livremente seus sonhos em Hollywood sem interferências. No entanto, ela teve que concordar em deixar todo o seu passado para trás. No verão de 1995, segundo fontes, nasceu uma menina. Esse nascimento em particular foi envolto com um mistério denso e sufocante. Vizinhos relataram ter visto uma criança estranha em eventos da família Giuliano. Ela foi vagamente apresentada como a filha pequena de um parente distante. Sua verdadeira identidade nunca foi confirmada e nunca mais foi discutida abertamente. Não houve anúncios de nascimento nos jornais locais de Chicago. Era como se a história tivesse sido apagada para sempre. Joe permaneceu perto da criança, mantendo um contato muito silencioso e protetor. Mas Meghan já estava ocupada, entrando em um mundo completamente novo. Ela estava indo para a Universidade Northwestern e começando a trabalhar como atriz. Seu caminho estava se desenrolando exatamente como ela sempre imaginou. Para Meghan, deixar Chicago pode ter parecido um passo necessário para a frente. Para a família, Giuliano foi como um abandono absoluto e imperdoável. Eles acreditavam que tinham oferecido a ela tudo o que alguém poderia desejar. Certa vez, um dos amigos mais próximos de Joe foi ouvido falando sobre a separação. Ele disse que ela deixou para trás tudo o que a fazia ser parte do grupo. Fazia ser. Quando o breve casamento finalmente chegou ao fim, não houve escândalo público. Não houve fofocas sensacionalistas nos tabloides, nem pedidos de divórcio amplamente divulgados. Houve apenas uma anulação discreta, processada sem problemas e arquivada para sempre. A família Giuliano exigiu dela silêncio absoluto, inquebrável para sempre. Meghan teria a oportunidade de recomeçar do zero para construir uma nova imagem pública, por trás das portas fechadas da casa dos Giuliano.
profunda dor emocional nunca desapareceu completamente. O pequeno quarto do bebê em sua casa permaneceu intocado por anos, segundo relatos. Para os de fora, Megan parecia ter se reerguido do zero. Mas para aqueles que se lembravam dos Giuliano, a realidade era bem diferente. Ela era alguém que tinha tudo e escolheu se afastar silenciosamente. Pouco tempo depois da anulação, a família Giuliano tomou uma atitude chocante. Era como se toda a sua existência tivesse sido cuidadosamente apagada. Não houve despedidas emocionadas nem endereços para contato. Um grande caminhão de mudanças chegou à sua tranquila entrada antes do amanhecer. Ao meio-dia, a casa que antes fervilhava de risos estava completamente vazia. Naquela tarde, os vizinhos estavam nas calçadas sussurrando palpites infundados. Alguns diziam que Joe Giuliano havia se metido em encrenca com gente perigosa. Outros juravam que sua mãe havia levado as crianças e fugido para o exterior. Mas o que realmente marcou a história foi o que aconteceu meses depois. Uma mulher chamada Clara morava bem em frente à casa deles. Certa tarde, Clara recebeu um pequeno pacote marrom em sua caixa de correio. O carimbo postal era de uma pequena e desconhecida cidade de litorânea no sul da Itália. Dentro havia uma delicada e bela pulseira de prata feita para uma criança. Nela estava gravado um único nome, Lucia, em alto e bom som no metal brilhante. O problema era que ninguém jamais ouvira falar de uma Lucia. O nome surgiu do nada como um fantasma de um passado secreto. Clara levou a pulseira de prata diretamente ao padre da paróquia local. No instante em que o padre viu a gravação, sua expressão facial mudou. Ele ordenou severamente que Clara queimasse o pacote imediatamente em seu quintal. Ele a advertiu para nunca mais falar sobre a pulseira de prata. Esse aviso bizarro só aprofundou o mistério que envolvia a família. Em meio à onda de fofocas, persistia uma teoria chocante. A criança chamada Lucia não era parente distante de Joe. Na verdade, ela era filha biológica de Meghan, mantida em segredo do mundo. Os primeiros anos de Meghan Markle foram normalmente muito bem documentados e compartilhados, mas havia uma lacuna bastante peculiar em sua trajetória universitária. O semestre inteiro desapareceu silenciosamente de todos os registros oficiais. Seria isso apenas uma enorme coincidência em seu horário de aulas na universidade? Ou teria sido uma conspiração deliberada, orquestrada pela família Giuliano? A história dos Giulianos não terminou quando eles deixaram Chicago. Seus números de telefone simplesmente desapareceram sem nenhum aviso prévio. Seus registros de previdência social pareciam ter sido congelados no sistema nacional. Até mesmo parentes próximos que enviaram cartões de Natal nunca mais tiveram notícias. Parecia que eles queriam desaparecer para sempre, não apenas se mudar. Foi só muito tempo depois que alguns vestígios começaram a surgir. Uma conta bancária encerrada foi descoberta repentinamente em Milão, na Itália. Uma escritura de propriedade foi assinada em nome de alguém desconhecido no interior da Sicília. Moradores de uma pequena cidade litorânea italiana se lembravam de um casal muito reservado. Eles falavam italiano fluentemente, mas com um sotaque americano carregado e característico. A mulher apresentou-se aos comerciantes locais como Ana Lúcia. O homem chamava-se simplesmente José, sempre educado e muito quieto. Viajava com eles uma menina que raramente falava com alguém. Ela nunca frequentou a escola da aldeia com as outras crianças. Muitas vezes era vista apenas olhando para o mar revolto. Eles viviam uma vida muito modesta e sempre pagavam as compras em dinheiro vivo. Evitavam rigorosamente lentes da câmeras ou fotografias em locais públicos. Certa vez, durante uma animada festa de verão, alguém sacou uma câmera. Joseph imediatamente se afastou e colocou a mão no ombro da criança. Recusou educadamente a foto com um sorriso forçado e falso. Anos mais tarde, jornalistas investigativos começaram a vasculhar o passado de Meghan. Encontraram estranhas lacunas em sua história que desafiavam completamente a lógica. Então encontraram uma fotografia muito curiosa tirada perto do Lago Como. Ela datava do final da década de 1990, durante o período em que ela estava desaparecida. Na foto, Meghan parece estar caminhando por uma estreita trilha de terra. Logo atrás dela, quase completamente desfocado, está um homem misterioso. Ele segura firmemente a mão de uma menininha. Seu rosto está completamente oculto da visão direta da câmera. Mas sua postura e porte físico suscitaram perguntas que ninguém conseguiu responder.
Essa imagem específica desapareceu dos arquivos públicos pouco depois do ressurgir. Hoje, aquela casa de tijolos abandonada em Chicago permanece completamente intocada. Ela está congelada no tempo, guardando décadas de segredos pesados. Os vizinhos mais antigos ainda contam que em noites muito silenciosas e ventosas é possível ouvir coisas. É possível ouvir o eco fraco de passos se dissipando pelo corredor escuro. E em algum lugar distante, em uma vila isolada, no litoral italiano, tudo continua em silêncio. As palavras em inglês ainda são sussurradas com extrema cautela pelos moradores locais. O nome Giuliano paira no ar salgado como um fantasma antigo. É um lembrete de que alguns desaparecimentos não têm a ver com fugir da lei. Às vezes, desaparecer completamente é a única maneira de garantir a sobrevivência. Talvez eles tenham desaparecido para proteger para sempre algo que o mundo nunca deveria ter encontrado. Foi somente em 2024 que a história veio à tona novamente. Um jornalista freelancer determinado chamado Aaron Vale se deparou com algo enorme. Ele encontrou uma série de arquivos esquecidos e empoeirados enterrados em Roma. As páginas estavam cobertas por datas borradas e grossas linhas pretas riscadas. Os documentos antigos estavam repetidamente assinados por um misterioso J. Giuliano. Numa tranquila noite de primavera, uma mensagem completamente anônima chegou à sua caixa de entrada. Era apenas uma fotografia granulada e sem edição, tirada numa rua ensolarada. Uma mulher com um lenço escuro estava ao lado de uma banca de flores coloridas. Mas bem ao lado dela, uma jovem sorria timidamente. A semelhança física com a duquesa era absolutamente impressionante e arrepiante. Os metadados digitais anexados ao arquivo indicavam que a foto era de 2015. Isso foi exatamente 2 anos antes do grande noivado de Meghan com o príncipe Harry. Todas as perguntas que Aaron fez depois daquele dia foram recebidas com resistência. Registros públicos que antes existiam online simplesmente desapareceram da noite para o dia. Até mesmo autoridades locais que haviam sido prestativas antes alegaram total desconhecimento. Em Milão, um tabelião nervoso confirmou uma transferência legal altamente sigilosa. Tratava-se de uma transferência financeira maciça ligada a um fundo fiduciário offshore não rastreável. Quase ao mesmo tempo, um jornal britânico publicou uma matéria curiosa. Noticiaram brevemente uma visita altamente confidencial feita por um representante da família real. O representante havia viajado em segredo para uma pequena cidade na Itália. Então, um boato enorme começou a circular na embaixada local. Uma jovem estava solicitando dupla cidadania italiana e americana. Nos formulários oficiais, ela registrou o sobrenome do pai como Giuliano e declarou Los Angeles, Califórnia, como seu local de nascimento. Seria tudo apenas uma coincidência enorme, inacreditável, que ganhou proporções gigantescas. Um padre católico idoso, que certa vez serviu perto de Nápoles, fez um comentário enigmático. Ele sussurrou que a verdade jamais pode ser enterrada para sempre. Disse que ela acaba criando raízes profundas, mesmo quando plantada em pedra sólida. Hoje, Aaron Vale ainda busca a peça final desse quebra-cabeça. Ele acredita que se trata de uma ligação silenciosa e inegável entre 2 mundos completamente diferentes.